A física quântica pode parecer complexa, até que se compreendam estes 9 conceitos revolucionários. E se eu lhe dissesse que uma partícula pode existir em 2 lugares ao mesmo tempo? A física quântica é o estudo do comportamento da matéria e da energia a nível atômico e subatômico, revelando fenômenos que desafiam a nossa compreensão clássica da realidade. Conceitos como a sobreposição, o entrelaçamento e o efeito de tunelamento não só desafiam as nossas percepções, como também têm o potencial de revolucionar a tecnologia e moldar o futuro da ciência. Junte-se a nós numa viagem para aprofundar estes extraordinários princípios. Como é que algo se pode comportar como uma onda e uma partícula? A dualidade onda-partícula diz-nos que partículas como os eletrões e os fotões podem comportar-se como ondas sob certas condições. Uma das experiências mais famosas que ilustram este conceito é a experiência da dupla fenda. Quando a luz passa por 2 fendas estreitas, cria um padrão de interferência do outro lado, tal como uma onda faria. Mas aqui está o ponto crucial. Se observarmos por qual fenda a partícula passou, o padrão de interferência desaparece. Isto realça a natureza dual da matéria e da luz, e forma a base da mecânica quântica. E se um objeto pudesse existir em múltiplos estados até ser observado? A sobreposição quântica refere-se ao princípio de que uma partícula pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. O gato de Schrödinger é uma analogia clássica. Um gato dentro de uma caixa está simultaneamente vivo e morto até ser observado. A nível molecular, experiências demonstraram que as partículas podem existir em 2 locais ao mesmo tempo. Isto desafia a nossa percepção da realidade e abre possibilidades como a computação quântica. É possível que 2 partículas comuniquem entre si a uma velocidade superior à da luz? O entrelaçamento quântico liga 2 partículas de tal forma que o estado de uma afeta instantaneamente o estado da outra, independentemente da distância entre elas. Einstein chamou a este fenômeno ação fantasmagórica à distância. E as experiências desde então confirmaram a sua existência. Isto tem o potencial de revolucionar a comunicação segura e forma a base da criptografia quântica. Por que é que não podemos saber tudo sobre uma partícula ao mesmo tempo? O princípio da incerteza de Heisenberg afirma que é impossível conhecer com precisão absoluta a posição e o momento de uma partícula ao mesmo tempo. O ato de medir uma propriedade afeta inevitavelmente a outra. Imagine tentar apontar para a ponta de uma pá de uma ventoinha em movimento. Observar um aspecto torna inevitavelmente o outro turvo. Isto define um limite para a precisão na mecânica quântica e tem implicações práticas em áreas como a microscopia eletrônica. E se as partículas pudessem atravessar barreiras que classicamente não conseguiriam? O efeito de tunelamento quântico permite que as partículas atravessem barreiras de potencial energético em vez de as ultrapassarem. É um princípio fundamental por detrás de tecnologias como semicondutores e até mesmo da fusão nuclear. Isto tem implicações diretas no desenvolvimento de tecnologia moderna e soluções energéticas. Vamos fazer uma viagem pela história. Começando com a descoberta de Max Planck dos quanta de energia, passando pelo efeito fotoelétrico de Einstein e pelo modelo atômico de Niels Bohr, a teoria quântica desenvolveu-se através de experiências e debates revolucionários. As contribuições destes físicos abriram caminho para avanços modernos, como a imagiologia por ressonância magnética e os computadores quânticos. Compreender estes marcos históricos ajuda-nos a apreciar como a física quântica moldou o nosso mundo moderno. A física quântica é mais do que teoria. Ela desempenha um papel na nossa vida cotidiana. Tecnologias como lasers, sistemas GPS e imagiologia médica têm origem na mecânica quântica. A computação quântica, embora ainda numa fase inicial, promete revolucionar áreas como a criptografia, a inteligência artificial e a ciência dos materiais. Explorar estas aplicações liga os princípios quânticos abstratos a benefícios tangíveis nas nossas vidas. Os princípios da mecânica quântica estendem-se também ao cosmos. O efeito de tunelamento quântico explica a fusão nuclear nas estrelas, enquanto o entrelaçamento desempenha um papel nas teorias da informação sobre buracos negros.
Até a origem do universo está ligada a flutuações quânticas durante o Big Bang. Isto realça a natureza omnipresente da mecânica quântica, desde as partículas mais pequenas até as maiores estruturas do cosmos. Os fenômenos quânticos também são observados em processos biológicos. A fotossíntese envolve coerência quântica, onde a energia da luz é transferida com uma eficiência quase perfeita. Da mesma forma, as aves migratórias podem utilizar o entrelaçamento para sentir o campo magnético da Terra. Isto sugere que a mecânica quântica não se limita ao laboratório, mas é parte integrante da própria vida. Como é que a física quântica pode revolucionar a nossa compreensão da inteligência artificial? A computação quântica tem o potencial de melhorar significativamente a IA ao processar quantidades massivas de dados a velocidades sem precedentes. Os algoritmos alimentados por computadores quânticos podem resolver problemas de otimização, reconhecimento de padrões e machine learning, que levariam anos aos computadores clássicos. Por exemplo, a IA quântica pode levar a melhores previsões meteorológicas, desenvolvimento de medicamentos e até modelos financeiros. Isto realça a sinergia entre a mecânica quântica e a IA, que tem o potencial de remodelar inúmeras indústrias no futuro. Será que a física quântica pode tornar a comunicação inquebrável numa realidade? A criptografia quântica utiliza princípios como o entrelaçamento para criar canais de comunicação seguros. Um exemplo proeminente é a distribuição de chaves quânticas, ou QKD, que garante que qualquer tentativa de intercepção interrompe instantaneamente o sistema, alertando as partes envolvidas. Isto tem o potencial de revolucionar a segurança cibernética, protegendo dados confidenciais contra até mesmo os ataques cibernéticos mais sofisticados no mundo digital. Isto mostra como a física quântica pode fornecer soluções para as crescentes preocupações com a segurança de dados no mundo digital. Será que a mecânica quântica pode ajudar a combater um dos maiores desafios do nosso tempo? A computação quântica pode ser um divisor de águas na luta contra as alterações climáticas. Pode simular sistemas complexos como processos de captura de carbono, otimizar redes de energia renovável e modelar o comportamento de novos materiais para a produção de energia sustentável. Ao processar rapidamente conjuntos de dados massivos, as tecnologias quânticas permitem que os investigadores abordem os desafios climáticos com mais eficácia. Isto liga a física quântica a questões globais prementes, mostrando como ela pode impulsionar soluções inovadoras para um futuro sustentável. Sabia que a mecânica quântica está a revolucionar a forma como medimos o mundo? Os sensores quânticos são dispositivos que exploram propriedades quânticas como a sobreposição e o entrelaçamento para medir grandezas físicas com extrema precisão. Desde a detecção de ondas gravitacionais ao acompanhamento da atividade cerebral, os sensores quânticos abrem novos caminhos para a investigação científica e o diagnóstico médico. Por exemplo, sensores quânticos avançados podem detectar alterações mínimas nos campos magnéticos, apoiando o desenvolvimento de técnicas de imagiologia ultrassensíveis. Isto demonstra que a física quântica não é apenas teórica, mas tem aplicações no mundo real que melhoram vidas e impulsionam o progresso científico. Será que existem infinitas versões de si neste preciso momento? A interpretação de muitos mundos propõe que cada decisão quântica cria múltiplos universos paralelos. Embora ainda especulativa, esta ideia decorre de interpretações da mecânica quântica, como a interpretação de muitos mundos de Hugh Everett. Imagine que cada decisão que toma cria um novo ramo de realidade. Este conceito tem alimentado debates intermináveis entre físicos e filósofos. Isto faz a ponte entre a ciência e a imaginação, desafiando a nossa compreensão da existência e despertando a curiosidade sobre as implicações mais amplas da teoria quântica. Não precisa de um doutoramento em matemática para compreender a física quântica. Aqui ficam 3 dicas simples para o ajudar a dominar estes conceitos. Dica número 1. Utilize analogias para visualizar princípios-chave, como o gato de Schrödinger, para compreender a sobreposição. Dica número 2. Explore simulações online
para testemunhar os efeitos práticos de experiências, como a experiência da dupla fenda. Dica número 3. Comece com aplicações do mundo real para relacionar conceitos abstratos com resultados tangíveis. Ao seguir estas 3 dicas simples, qualquer pessoa pode embarcar na sua própria jornada pelo domínio quântico sem se sentir intimidada. Hoje, fizemos uma viagem pela física quântica, desde a dualidade onda-partícula e a sobreposição até as suas aplicações inovadoras em tecnologia, astronomia e biologia. O mundo quântico é misterioso, mas detém a chave para desbloquear o futuro. Se ficou fascinado pela física quântica, não se esqueça de gostar e subscrever para mais informações sobre as maravilhas do nosso universo. Qual é o seu fenômeno quântico favorito? Diga-nos nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Até a próxima.